Na aula de hoje a gente vai fazer o tigrão. Eu vou começar fazendo o corpo. Eu estou usando 21 gramas de massa, fiz um rolinho e medi aqui na referência o tamanho. Para fazer essa cor eu usei o corante líquido xadrez cor de laranja. Aí você já vai modelando aqui essa parte do pescoço e vai fazendo a cintura dele. Eu estou medindo aqui, ó, na lateral do corpo para ficar com a mesma medida da referência. Vou fazer a perna, eu tenho aqui 5 gramas de massa. Fiz um rolinho com 3 centímetros e com 1 centímetro eu modelei o pé. Dá uma achatadinha na mesa e coloca aqui no corpo. Aperta bem para unir e aí você já pode emendar com água e usando o pincel de borracha. Emenda a outra perna também e depois que você terminar de emendar, você dá uma olhadinha na referência e dá uma fechada um pouco na perninha dele. Para fazer o braço eu estou usando 4 gramas de massa. Fiz um rolinho também com 3 centímetros e com 1 centímetro eu modelei a mão. Ele tá com a mãozinha dobrada, aí você modela a mão, faz o dedinho dele e coloca na posição. A outra mão é a mesma coisa, mas ele tá com a mão fechada. Aí você fecha aqui a mãozinha dele e coloca na posição. Deixa essa mãozinha secando pelo menos umas 4 horas antes de colar no corpo. Eu estou usando aqui, ó, um pedacinho de arame galvanizado só para segurar o braço no corpo dele. Aí você cola e com o pincel de borracha você molha na água e emenda. Emenda os 2 braços. Vou fazer essa parte amarela que ele tem aqui, ó, no meio da barriga. Eu cortei um pedacinho de massa, achatei e vou colocar aqui. Essa massinha eu tingi com amarelo, corante líquido xadrez amarelo e branco. Eu tingi a massinha natural. É só você colocar aqui em cima com água mesmo e apertar bem para ela unir com o corpo. Eu vou fazer a cabeça dele. Eu lixei o isopor um pouquinho menor do que de costume. Eu tirei meio centímetro de cada lado do isopor. E vou encapar da mesma maneira que eu encapo os outros pops. Ele tem que ficar bem lisinho de todos os lados.
Eu recortei um pedaço aqui da cabeça dele, a parte da frente, e vou colocar os olhos, vou marcar os olhos. E vou marcar também aonde vai ser encaixado o focinho dele. Com a massinha amarela, eu vou fazer a parte aqui de cima do olho. Eu só fiz um rolinho, medi no mesmo tamanho que tá aqui na referência, ó, e coloquei. Depois você coloca o olhinho de novo aqui na referência para marcar a posição certa. Para fazer essa parte aqui do focinho dele, eu tô usando 15 gramas de massa, fiz um rolinho, ó. Vou medir aqui na referência do mesmo tamanho e vou passar água e colar. Vai puxando assim com o dedo para cima para modelar no formato certinho do desenho. E para fazer a parte de baixo da boca dele, eu estou usando 7 gramas de massa e vou modelando aqui, ó. Vou deixando essa parte um pouquinho mais baixa, onde vai ser pintada a língua dele. Puxa a massinha assim, ó, fazendo uma pontinha para trás, olha, para a gente poder encaixar depois na parte de cima. Aí você mede na referência, faz igualzinho a referência, do mesmo tamanho. Enquanto ela ainda tá molhada, você cola na parte de cima da boca, modela certinho, vai olhando na referência para ver se ficou do mesmo tamanho. Aí depois que secar é que a gente vai pintar dentro, tá? Deixa secando a boquinha. Aqui do lado ele tem uma bochecha, então eu fiz uma bolinha, achatei, dividi no meio e colei uma parte de cada lado. E aí é só emendar. Essa parte de cima aí do focinho dele é cor de laranja. Então eu peguei 2 gramas de massa, abri mais ou menos no tamanho do focinho e colei. Apertei bem, tá? Para unir com o focinho. Para fazer a orelha, eu tô usando 2 gramas de massa. Você modela uma bolinha, uma coxinha, mede na referência, deixa do mesmo tamanho. E aí você deixa a parte de trás redonda e a parte da frente mais reta. E com um pedacinho de massinha amarela, você cola na frente. Eu tô passando aqui, ó, o pincel de borracha só para afundar um pouco. Aí é só colar. Você cola no meio da cabeça dele, na altura dos olhos. Para o nariz, eu estou usando a massinha branca, tingi com um pouquinho de vermelho e ficou nesse tom de rosa. Eu estou usando 3 gramas e meio de massa. Para fazer as sobrancelhas, eu estou usando aqui, ó, 1 grama de massa, fiz um rolinho, achatei, deixei uma ponta um pouquinho mais fina e vou cortar no meio.
Aí você passa cola e cola a sobrancelha dele. Mede na referência, tá? Para fazer igual. E agora é só colar o olho. Aí você deixa a cabeça secando. Para fazer o rabo, eu estou usando 2 gramas de massa. Fiz um rolinho da mesma espessura da referência. E aí você coloca em cima e modela igual. Deixa ele secando de um dia para o outro antes de colar. Vou colocar os arames aqui para estruturar. Coloquei nas 2 perninhas e no corpinho também. Enquanto a massinha está molhada, você já faz o furo. E aí depois você deixa secando, pelo menos uns 2 dias. Depois que ela secou, a gente vai começar a fazer a pintura. Eu estou usando a tinta acrílica fosca preta. Eu fiz os desenhos primeiro com um lápis, olhando na referência, e agora eu vou pintar com a tinta por cima. Vou pintar o corpo e a cabeça. Pinta também os outros detalhes que ele tem no rostinho e na orelha. Com a tinta vermelha, tinta acrílica vermelha, eu vou fazer a pintura aqui, ó, de dentro da boca dele para fazer que é a língua. Antes de colar o rabo no corpo dele, eu já fiz a pintura, coloquei um pedacinho de arame galvanizado, passei cola e colei. E o Tigrão já ficou pronto, mais um personagem da nossa coleção do Ursinho Pooh. Muito obrigado por vocês terem assistido e eu te vejo na próxima aula.